Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do SeviraCast. Esse é o episódio número 7 que está entrando no ar aqui agora. Aproveitando que eu já estou anunciando o episódio, já vou lembrá-los de curtir, tá? Isso ajuda bastante a gente, e seguir o canal, tá? E se puder também, se não for pedir muito, né? Que é a equipe que me cobra aqui também, compartilhar com os amigos, tá? Colocou na setinha aí, compartilhou, ajuda a gente crescer e divulgar também o nosso trabalho aqui também. E para a gente assuntar aqui hoje, bater um papo aqui, eu trouxe uma... Eu até vou fazer uma colinha aqui, porque é muito chique essa apresentação aqui. Uma estrategista de imagem e marca pessoal. Um assunto importantíssimo hoje, tanto no mercado de trabalho, nas suas apresentações pessoais, nas suas apresentações profissionais. Esse é um tema muito recente e muito comentado hoje em dia. O quanto a sua imagem importa. E para isso, trouxe aqui comigo a Paty Domingos. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. Trouxe você uma especialista aí na área. Obrigada pelo convite também, eu que agradeço. E vamos falar um pouco, né, que a nossa imagem importa. E é um assunto que muitas pessoas quase não entendem muito, né? Às vezes não... acha Explora que pouco. isso é pouco explorado, verdade. Né? O pessoal tem vários... Vamos tentar quebrar vários tabus aqui hoje, tá? Sim, Acho que sim. um primeiro tabu é... a imagem não importa não, o que importa é o que tá dentro. Concordo que o que importa é o que tá dentro. Sim. E você, o que você acha concordo. dessa frase aí? Concordo plenamente. O que importa é o que está dentro. Mas, se você não transmitir por fora o que está dentro, vai ser difícil você ser ouvido em primeira chance, sabe? A sua primeira vez de se apresentar. Uhum. Se você não chamar atenção e a pessoa não achar que você tem algo dentro de você que pode ser explorado, você dificilmente vai conseguir entregar tudo que você tem dentro. Então, aquela questão de a primeira impressão é que fica, Sim, é muito verdade, então. É muito verdade. Mais um tabu aí que existe. Sim, ela é muito verdade. Isso Inclusive, a gente tá confirmando. São estudos, né, que já fizeram que nós temos 35 segundos para causar a primeira boa impressão. Opa, isso aqui já vai dar um corte, tá, equipe? Me lembra, hein? Como que é? Fala de novo, bem bonitinho. Nós temos 35 segundos para causar a primeira boa impressão. Desses 35 segundos, os 3 primeiros são aqueles que ficam. Então, por isso que a gente precisa pensar muito quando a gente vai se apresentar, porque se você aparece de um jeito inadequado e você não consegue ter a atenção da pessoa, vai ser difícil você ter a segunda chance. Você nem chegou, nem deu tempo de abrir a boca, mas sua aparência já chegou, né? Sim, sua aparência chega primeiro, antes de qualquer coisa, né? Então, o que eu falo muito é sobre a nossa linguagem não verbal. Outro estudo também já feito, já realizado, 55% da nossa comunicação é não verbal. Então, pensa bem, antes de você, de fato, abrir a boca, você já é analisado. E isso é inconsciente. Quem nunca foi numa festa ou qualquer lugar e reparou que uma pessoa não estava tão bem adequada? Vamos supor um casamento e uma pessoa, de repente, de tênis, uma calça, aquelas calças que está usando agora rasgada, né? Já deve ter falado, nossa, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca julgou, né? O pessoal pode não assumir, mas por dentro pensou, né? Sim. Opa, o que essa pessoa tá... Verdade, então... Não que está errado, né? Não. Mas que talvez esteja fora de contexto. Isso. Esteja inadequado mesmo, né? Por isso que a gente não casou com o ambiente, né? Então, é um assunto que a gente vai abordando aí ao longo, mas a gente precisa se preocupar, sim, né? A moda, a imagem não é uma coisa fútil, né? É aquilo que a gente já começou. É a chance que você tem de ser entendido pelo seu melhor. Entendi. Ou você vai demorar um pouquinho mais. Entendi. E isso tem a ver com autoestima? Muito a ver com autoestima. Autoestima e autoconhecimento, né? Isso tem muito a ver. Porque, às vezes, a gente tem aquela... eu vou de qualquer jeito, porque é o meu jeito mesmo, sabe? E não é bem assim, né? Então, você precisa se conhecer. Às vezes, você tá de qualquer jeito porque você não se conhece.
e você não se dá o direito de se conhecer melhor, Uhum. né? E quando a sua autoestima está lá embaixo, você pode perceber que a sua vida tá baixa também, né? Suas perspectivas, a sua segurança. Então, você também não transmite. Uhum. Quando eu falo que a consultoria de imagem é de dentro para fora, é sobre isso, sobre a gente transmitir a nossa segurança que a gente tem em nós mesmos para fora. Entendi. É chamar a atenção mesmo, né? E pode todo mundo falar, mas eu não tô aqui para chamar atenção. Mas em algum momento você precisa ser ouvido. E ó, eu vou fazer algumas perguntas pra você aqui que vão me vindo à cabeça, tá? Não dá risada, se for uma pergunta muito leiga, hein? Combinado desde o início? Tá bom. Eu tive o prazer aqui de conhecer a Paty através de uma outra convidada nossa aqui, a Sim. Bruna Carvalho. Ela veio, inclusive tem um podcast aí no canal, o segundo episódio foi com a Bruna Carvalho, tá? Fazendo um merchan do episódio anterior. E a Bruna falou pra mim assim, Iber, eu acho que tem um tema muito relevante, que é a estratégia de imagem pessoal, marca pessoal. E tem uma pessoa que domina muito essa área e me apresentou a Paty. Então eu não Sim. conhecia, tô tendo o prazer de conhecer agora. E olha que engraçado, Paty. Eu faço uma reflexão pra minha vida profissional, minha vida pessoal, por tudo aquilo que eu vim vivendo até hoje. Eu sempre tive essa preocupação, só que nunca me aprofundei. Uhum. Então tinha algumas ideias, tinha alguma coisa nesse sentido, me preocupava com isso, mas foi a trancos e barrancos. Sim. Acho que foi a primeira vez que eu precisei estar numa roda de pessoas um pouco mais idôneas, todas elas muito bem posicionadas, e eu olhei pra mim assim, eu tava com um traje muito meninão, vamos Sim. traduzir assim. Uhum. E eu me senti muito deslocado, me retraí, não me senti posicionado naquela roda de conversa. Sim. E aí eu senti como que é que fala? Dores penas? Como que é que o pessoal fala? É duras A penas, duras né? penas, né? A duras penas. Eu me senti mal, eu falei, peraí. Aí que eu fui perceber por que eu me senti fora daquele contexto e comecei a preocupar com algumas coisas nesse sentido. Sim. Talvez foi o que a vida trouxe pra mim até aqui. E que legal. Eu acho que você tem muito a compartilhar aqui com a gente. E a gente vem fazendo um trabalho de trazer uma solução, uma situação, problema aqui, pra gente juntos trazer uma solução. Claro. Então eu vou trazer o que eu vivi e pra gente explorar nesse sentido. Aí você vê o que você acha, tá? Tá bom. Uma pessoa muito nova que precisa se posicionar no mercado de trabalho. Uhum. E o quanto que a imagem importa, o que dá para se fazer com a imagem, como que dá para explorar essa questão de imagem para se destacar, para se posicionar legal, mesmo sendo muito nova no mercado de trabalho. Ah, legal. Bom, primeiramente, a gente precisa entender qual é o seu lugar no mercado, né? Que tipo de mercado? O que é o mercado, né? Qual é o mercado que você vai se posicionar? Né? Porque você sendo mais... Tem pessoas que até sendo mais velhas têm aparência nova, né? E não quer. Eu não me sinto madura, as pessoas não me escutam, né? Isso é o que sempre fala, ninguém me ouve. Ou às vezes a gente está numa empresa e não sabe por que a gente não sobe de posição, porque seu chefe também nunca parou para te escutar. Né? Tem E tudo a gente técnicos, tem tudo. Isso, E e não a sou gente vista. fica ali, olha, eu não sou vista, é porque eu sou nova. A gente sempre, primeiramente a consultoria de imagem, a gente se preocupar com a nossa imagem e pensar um pouco para dentro, é saber que o problema não é seu, né? Não é o meu problema, não é porque eu sou novo que ninguém tá me ouvindo, né? É porque eu ainda não expus a minha imagem, né? Eu não expus o meu valor quando eles me olham. Né? Entendi. Então, para você, de repente, você precisa trazer mais autoridade. Né? Então, você precisa verificar primeiro qual é o seu ambiente. Que tipo de autoridade é essa? Autoridade é você sendo mais sério, né? Você aparentar mais velho. Então, para aparentar, ter uma aparência mais velha, você precisa saber até penteados de cabelo. Até penteados de cabelo influenciam. Né? Então, Entendi. entender esse universo, por exemplo, como eles estão vestidos? Eles estão de camisa? Eles estão de camiseta? Eles usam muito blazer? Não usam blazer? Ou não? Eles são mais descolados?
né? E aí, para você trazer essa autoridade para você, não é nem só uma camisa ou só um blazer, porque às vezes isso não faz parte do seu universo. Por exemplo, você é uma pessoa que não gosta muito de blazer, não está acostumado, aí você vai e começa a trabalhar mal, né? E só porque todo mundo tá ali de blazer e eu me sinto imaturo, vou colocar um blazer aqui. Pronto. Aí você vai se sentir inseguro. É um menino de blazer. É. Uma menina você vai continuar com a mesma cara, você vai continuar assim, quietinho, não vai se comunicar. Constrangido. Né? Então, é importante a gente entender a comunicação através das roupas. Né? Que é justamente isso que eu falo. Então, você, por exemplo, muito novinho, inconscientemente, as linhas retas, as linhas diagonais, né? Elas trazem força para a nossa imagem. Que legal. Então, por que de repente você colocou uma camisa? Porque aqui, né, no seu colarinho já vem linhas retas, né? A sua gola, ela tem uma linha reta. Quando você dobra, ela tem as linhas retas. Então, tecido, linhas, formas, estampas e cores, elas comunicam. Então, de repente, vamos supor uma cor um pouco mais neutra, um pouco mais escura, que elas também trazem força. Pensa, vamos supor, num azul marinho e um azul bebê, né? O nome já fala, né? Um azul mais claro, um azul em tom pastéis, né? Que a gente fala. Então, você já pegando essas duas cores, você já pode imaginar inconscientemente quem é mais forte. Entendi. Né? Quando você imagina o azul mais claro ou o azul mais escuro. Né? Então, trazer a força das linhas, das cores, da textura de tecido para a sua imagem, para que você possa se sentir as pessoas possam te enxergar com mais autoridade. E olha que legal, você falando, eu fui fazendo um paralelo aqui, o que eu já fiz, o que eu já vivi. E inconscientemente mesmo, eu coloquei uma camisa social porque eu via outras pessoas que eu queria me assemelhar naquele momento de social, mas eu nunca observei que era porque tinha linhas retas. Sim. E nem prestei atenção quais são as cores que eu utilizava. Quais eram as cores que eu utilizava, se eram claras, se eram escuras. Simplesmente eu gostava da camisa social, eu começava a usar. Sim. O que me incomodava muito no começo, usar a camisa social por dentro. Me incomodava muito e eu comecei a forçar. Aquilo lá estava um pouco contra a minha personalidade, mas eu comecei a acostumar. Tinha até uma referência para mim na época, e ele chegou em mim e falou: você é muito meninão. Eu comecei a dar aula com 20 anos de idade. Na minha primeira turma, tinha 17 alunos, eu lembro certinho. Tinha um senhor Ciberto na turma, que tinha, na época, 55 anos. Nossa. Então, já se passaram uns 10 anos, ele tem 65 hoje, né? Nunca mais tive contato. Mas, foi como que esse senhor, na época... Vai me ouvir, vai escutar o que eu tô falando. Aí, você já vestia a capa de docente, né? De professor. E aí, eu colocava uma camisa social, dobrava a manga, colocava a camisa por dentro, um sapato social... No começo era um pouquinho estranho ir trabalhar daquele jeito, porque eu não era acostumado a trabalhar daquele jeito. Por mais que usava na igreja, terno, usava algumas coisas assim, ir trabalhar daquele jeito, pra mim, era um pouco estranho. Mas fui acostumando, a ponto de que se passaram 10 anos eu no mercado de trabalho, depois dessa mudança de chave, e hoje eu já me dou muito bem com o social. Minha esposa ainda fala: você não compra um tênis, você usa um tênis. Quando eu vou usar um tênis, é um sapatênis normalmente, é uma botinha, é alguma coisa nesse sentido. Já fez parte da minha identidade. E no trabalho até o pessoal costuma brincar, né? É engomadinho, é aquilo. Mas não é, eu acostumei tanto com o social que hoje me faz bem. Sim, já faz parte de uns dias pra cá, que eu tô tirando a camisa pra fora um pouco. Pra dar ficar um pouco mais jovial. Agora eu tô com 30, eu quero mostrar jovem, ao contrário. A gente sempre vai procurando, né, agora o inverso, né? Quando tá muito novo, bem quer envelhecer assim um pouquinho, né? É verdade. E hoje mesmo tinha um momento importante, uma reunião, precisei receber algumas pessoas de cargo alto na empresa, tudo, e usei um terno, um blazer hoje o dia todo. Aí agora, na hora de gravar, eu tirei o blazer, tirei a camisa pra fora pra deixar um pouco mais jovem. Assim, me preocupei de uma certa maneira, mas assim, na simplicidade, num pensamento ali sem aprofundar. Eu acho que hoje dá para explorar um pouquinho mais isso daí que você comentou.
Um ponto importante, cores, né? Que você trouxe, nunca tinha parado para pensar em cores. Sim, as cores também os traços, comigo. né? Corte de cabelo, não posso nem falar muito, que já faz 30 anos que eu uso o mesmo corte. Só diminui dos lados um pouquinho, pede para tirar um pouco do comprimento e o corte é o mesmo. O cabelo fica até sozinho pro lado. E isso já é uma marca sua, entende? Assim, a gente consegue também trazer algumas características para nossa marca pessoal. Nós somos uma marca, né? Então, o que a gente faz, onde a gente trabalha, por mais que, vamos supor que você não seja um empresário, que tenha a sua própria empresa, vamos supor, mas você tem a sua marca. Você tem alguma coisa que a pessoa vai olhar e vai lembrar de você. E isso é muito importante, todos nós pensarmos nisso. O que eu vou repetir na minha imagem que qualquer pessoa vai lembrar de mim quando vê? Vamos supor que eu gosto muito de usar rosa, vamos supor. Não é o caso. Mas se eu tô ali sempre usando rosa, de repente uma pessoa vai me olhar na rua, vai olhar uma cor rosa na rua, vai falar, Paty, nossa, Paty, vi sua cor hoje. Entende? Então, a gente também precisa pensar que nós somos marcas nessa terra, né? Não fala assim, né? Que a gente tem que deixar aqui o nosso bom cheiro, né? Então, é nisso também. Nesse sentido, a nossa lembrança. Como que as pessoas vão lembrar de você, seus alunos? Por certo, seus alunos te chamam de engomadinho porque você fez a sua marca durante os anos que você estava ali, estava sempre, né, bem apresentável, né, com a camiseta para fora. E esse lance da camisa para fora, camisa para dentro, de fato, quando você quer ter mais jovialidade, né, trazer uma coisa mais descontraída, você traz isso para sua imagem. Você fez isso inconscientemente, né? Não é estar desleixado, mas é trazer uma acessibilidade, sabe? Trazer mais acesso para as pessoas. Olha, eu tô de sapatênis, estou mais tranquilo, né? Mais relaxado. Então, porque é o momento. Então, entende que isso é inconsciente? Né? Você pensa nisso já sem nem saber o que significa as cores, mas você a gente já vai identificando, né? Já vai associando, né? E o contrário também acontece, de você às vezes não entender. Por certo, você acertou bastante, mas às vezes a gente está usando alguma coisa errada e não percebe o porquê. Eu vou dar um exemplo por exemplo, você falou, comecei muito novo, queria passar autoridade, por certo, você usava bastante cor escura, ou não, mas assim, não me recordo ou agora, misturava, vou colocar aqui o que todo mundo gosta de fazer. Vou passar autoridade, então eu vou colocar preto e branco. Vou colocar uma camisa branca, um blazer preto, calça preta. Então, vou misturar o preto com o branco, porque é o que está na internet. Você joga lá preto e branco, autoridade, governante, né? Para não errar. Mas a sua autoridade, às vezes, que nem você como professor, você precisava que eles te enxergassem, mas precisava deles entenderem que eles precisavam te ouvir e que você era acessível. Então, se a gente pensar hoje no preto e o branco, vamos lembrar do segurança, quando a gente vai a algum lugar que tem o segurança. O segurança que ele faz? Afasta, né? E ele sempre está de preto e branco. Mais reservado. Isso. Então, esse contraste muito alto das cores, ele traz esse afastamento. Entendi. Então, às vezes, a gente está em um evento onde é para a gente fazer networking, né? Que hoje em dia é muito importante. Ou tá ali precisando conversar, vamos apresentar minha empresa em algum lugar, em algum evento, e precisa de acessibilidade, porém, trazendo autoridade, o preto e o branco não é uma ótima opção. Não é o ideal, porque eles vão entender o que ela é mais reservada. Né? Tanto você vai apresentar alguma coisa na empresa mais séria, eles estão de preto e branco, mas não é uma apresentação acessível, é uma apresentação de pura autoridade ali, né? Tá repassando o conteúdo, não tá aberto ao diálogo, né? Isso, então por isso que é importante mesmo a gente entender essa questão de cores e linhas, porque às vezes você pode estar exagerando na sua comunicação, pode estar trazendo um certo ruído, né? E aí a pessoa, o seu interlocutor, quem você quer chamar atenção, tipo, não vai prestar atenção. Porque chama atenção uma pessoa que está bem alinhada, que passa no corredor de uma empresa, de repente, né? Sempre preocupada,
Porque se ela se preocupou com a imagem dela, que dirá com o seu negócio. Então, Quer queira ou não, a imagem, ela afeta muito. Muito. Então, esse paradigma a gente já quebrou. Sim. Imagem afeta sim, quer goste ou não goste. Quer goste ou não goste, não é fútil. Não é fútil, não importa se você acredita ou não nisso, sua imagem está demonstrando alguma coisa. Sim, se você cuida ou não cuida dela. Isso, mas eu não quero dar muita atenção para isso, prefiro deixar a vida me levar. Ok, não tem problema, Sim. Não tem problema, mas esteja ciente que a sua imagem afeta. Isso. E isso você pode jogar a seu favor, né? E você pode perder oportunidades. Aconteceu comigo já. Né? Ah, Antes de eu entrar nessa área da consultoria, já perdi muitas oportunidades e não sabia por quê. Né? Hoje, né, pensando estrategicamente... Talvez tenha pesado alguma coisa, né? Porque a gente tem aquele momento da vida rebelde, né? Tipo, eu faço o que eu quero, vou vestir o que eu quero, né? É igual a pessoa que vai num casamento de tênis e calça rasgada, né? Geralmente ela tem esse pensamento. Se é um casamento mais social... Sim, né? A não ser que seja um casamento mais relax também, né? Isso, mais jovem, mais jovial. Alguma coisa, faz todo sentido. Isso, faz todo sentido. Mas, de repente, um casamento que tenha a formalidade do evento mesmo, né? Vai destoar um pouquinho. Destoa. Né? E assim, você sempre tá deslocado, né? E não sabe por quê, né? E eu acho que é legal assim também, Paty. Não é que o social ele está sempre certo. Não é que o light está totalmente certo. Vou dar um próprio exemplo também do social. Eu uso bastante o social. E um belo dia eu amanheci e resolvi colocar um blazer aquele dia. Só que era uma sexta-feira. E eu nem lembrei que era sexta-feira. E sexta-feira, no meio administrativo, normalmente é um dia mais casual day, né? Sim. Que o pessoal que usa terno durante a semana vai com uma calça jeans, com uma camisa polo, vai com sapatênis. Fica um pouco mais relax. E lá tava eu de blazer. Aí eu me senti mal do mesmo jeito. O oposto. Eu tava totalmente alinhado, só que fora de um contexto para aquele dia. Isso. Então, não necessariamente é o traje que nós estamos defendendo. Defendemos que isso impacta. Sim, agora, impacta. O contexto... E outra, é o fato da gente conhecer. Né? Eu tenho uma frase que o autoconhecimento, o conhecimento, ele liberta. Né? Então, se a gente não tem o conhecimento, a gente fica ali preso em crenças, preso no que falaram pra gente, né? Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a se libertar e explorar outras coisas, né? Agora eu sei que isso pode, que nem... Eu tenho muitas pessoas no meu Instagram que falam, pode isso, pode aquilo? Pode! Claro que pode. Você se sente bem? Né? Você se conhece para isso, então é sobre isso. Por exemplo, se você usar uma camisa, usar algumas linhas mais retas no seu visual, não quer dizer que você precisa estar formal. Porque talvez isso não faça parte de você. Foi o que a gente já falou inicialmente, né? Então, a pessoa que é muito descolada, que gosta de conforto, ela vai trazer esse conforto, essa naturalidade, que é até um estilo, né? Essa naturalidade dela, mas trazendo também autoridade. Por isso que a gente fala em ruídos. Então, por exemplo, se eu conheço você muito bem e sei que você é uma pessoa que gosta do conforto, que sempre onde eu te vejo você tá ali de tênis, você é uma pessoa que já conversa com todo mundo, né? É uma pessoa mais despojada mesmo. Se de repente eu te ver de terno num lugar, eu vou estranhar. Eu vou falar, nossa, tá de terno, né? Tá sério. A gente até se fala mais sério. Eu já tô pesado, até... né? Quando eu chegar em você, eu vou falar, oi, e aí, tudo bem? Sabe, a gente fica até meio assim, nossa, né? Que sério que ele tá hoje. Mas não é. Você é a mesma pessoa. Só que a roupa... Porém, a roupa tá demonstrando essa seriedade. E se você traz isso pro seu universo diariamente, um evento é diferente. Essa preocupação, isso, né? Vamos dizer assim. Pro seu universo diariamente, você vai estar ainda causando esse ruído. Então, mesmo casual, que é o caso que você falou, que todo mundo tá ali descontraído, mas se de repente você é a pessoa do formal, ninguém ia estranhar. Entende? Se você é a pessoa que tá ali sempre,
né, e sempre formal com as pessoas, sempre, né, bem culto, ninguém ia falar nada. Hoje é sexta-feira, tudo bem, ele veio assim porque é o jeito dele. É o jeito dele. Né? E Então, não... tanto que eu não sofri nenhuma represália, mas você mesmo se sente mal. Falou, então, eu tô meio fora de contexto, né? Aí você já vai acaba... lá, tira o blazer, já começa a se Abre um pouquinho desmontar, né? a camisa, né? Põe a camisa pra fora. Começa a desmontar um pouquinho, né? Por isso que é muito importante a gente, quando eu falo em apresentação, né? A gente sempre saber isso, clima, como são as pessoas lá, pra gente não estar inseguro, né? A gente acaba até ficando meio inseguro, né? Ai, deixa eu ficar quieto aqui hoje, que acho que não tá legal, né? E eu vejo que nem todo mundo tem essa preocupação. Eu sempre tive muita essa preocupação com traje, igual eu te falei, sem nenhuma técnica, sem avaliar as linhas, sem avaliar as cores, mas me preocupei muito com o social. Quem estiver escutando a gente agora e me conhece sabe que essa é a realidade, né? E a minha esposa até brinca comigo que acha que eu sou até demais preocupado com isso. E teve uma vez à noite, a gente chegou em casa à noite, tava lá tranquilo, já tomado banho, roupa pra dormir já. Bem tranquilo no sofá e a gente resolveu pedir alguma coisa lá no iFood. E aí, falar o nome do iFood, que o iFood tem que patrocinar. Tem que colocar @iFood, aí tem que... Quem dera, né? Mas vamos lá. E aí a gente pediu alguma coisa, aí esperamos lá. Quando chegou, tocou o interfone do apartamento, eu levantei, tirei a roupa que eu tava, o pijama que eu tava, e coloquei uma calça jeans que tava lá fácil. Coloquei uma calça jeans, um chinelo e uma camisa que eu encontrei na frente. Meu, pra que fazer isso? Vai assim mesmo, você só vai lá pegar. E falei, não, vai saber, eu não sei. Eu sempre brinco assim, eu não sei quando que a oportunidade vai bater na minha porta, literalmente. Quando que a oportunidade vai bater na minha porta, eu quero estar preparado. Brinco com ela assim. Quando eu cheguei lá pra pegar, não lembro se era pizza, o que era, não era um ex-aluno meu do Senai? Nossa, olha Na só. época de, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não sei quando que aconteceu. Ele olhou assim, ô professor, tudo bem? Nossa, ainda bem que eu tava minimamente Sim. trajado, porque senão eu ainda sabia onde pôr a cara. Sim. Uma pessoa que te conhece não ia ter problema nenhum, mas é mais uma questão, igual você mesmo trouxe, de autoconfiança, de autoconhecimento, ou seja, eu me sinto mais à vontade estando alinhado. Minimamente alinhado. Sobre isso. Hoje em dia as pessoas não... Assim, porque é um assunto muito falado. Porque muita gente não explora isso. Acha que, assim, a gente fala-se hoje em dia muito sobre autenticidade, né? Eu sou do jeito que eu sou. E tá tudo bem, nós somos mesmo. Temos que ser autênticos, né? Então, você precisa ser autêntico, porém, você precisa se alinhar à sua autenticidade, né? E estar minimamente, sim, apresentável em determinadas ocasiões. A gente entende que é ocasiões e ocasiões, e por isso que você tem que ter o autoconhecimento, o conhecimento de entender. Aqui pede isso, aqui pede isso. Mas você entende que quando a gente sabe o que tem dentro da gente, qual é a nossa essência, a gente vai estar sempre da mesma forma. Né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa feminina, né? Então, eu trago um pouco de feminilidade, eu trago acessibilidade, porque o meu trabalho exige também, e eu sempre fui assim, mais acessível, né? Então, por mais que eu esteja com uma camisa, eu trago linhas arredondadas. A minha camisa não é reta, né? Ela não tá aquela alinhada, né? Então, assim, você já vê uma forma mais cheia, renda, né? Porque é o feminino, né? Então, onde a pessoa me vê... É a sua identidade, isso, né? Eu vou ter alguma coisa na minha imagem que vai demonstrar a feminilidade, né? Hoje, no meu Instagram, nós estamos falando para todos os públicos, mas hoje no meu Instagram eu trabalho com mulheres. Seu público, né? É mais focado em mulher. Meu público é mais focado em mulheres. Não que eu não atenda homens, né? Tudo bem. Mas o meu público no Instagram, né, que a gente precisa, é mulheres. Então, eu trago sempre essa feminilidade, essa acessibilidade. Eu posso não estar de cor de rosa, mas quando você feminina. Olha, né, os traços mais arredondados, essas coisas, você já consegue identificar mais acessibilidade ali, né? Então, isso é importante. A gente se identificar,
né? Nós podemos seguir alguns padrões, algumas coisas, que nem você falou, eu já sabia que eu tinha que levar a autoridade, então eu fui... Acha, mas quando você se conecta mesmo com você, dentro de você, o que eu gosto, quem eu sou, sabe? Fica muito mais simples. Eu tive algumas fases. No começo, eu não me identificava com aquilo. Foi meio que... Eu aceitei aquela situação goela abaixo só pra me adequar. Aí, quando passou pouquinho tempo, não sei agora mensurar isso, mas passou pouco tempo, eu comecei a me acostumar com aquilo e virou uma identificação pessoal minha. E hoje eu uso mais, tendencio mais para um casual, mais para um social, alguma coisa nesse sentido, um sapatênis, um sapato social, uma botinha, alguma coisa nesse sentido, por naturalidade já. Porque hoje eu me identifico mais, gosto mais, o momento que eu vivo pessoalmente e profissionalmente combina mais comigo mesmo. Mas no início foi um pouco forçado. Agora, se eu for transformar isso numa pergunta aqui pra você, vamos lá, vou tentar te encurralar aqui agora, hein? Você falou que a pessoa tem a sua personalidade, deve olhar para a sua personalidade, mas vamos imaginar que a sua personalidade é totalmente desconectada com a aparência que você precisaria demonstrar naquele momento. Então vamos dizer assim, vamos colocar uma situação hipotética. Você tem um estilo mais... Usa roupas mais pretas. Sim. Usa roupa mais preta, usa tons escuros, usa às vezes um cabelo... sei lá, mais arrepiado, não sei nem, uma maquiagem mais escura, no caso do feminino, e vai ser uma gerente de banco, onde o banco exige que seja uma roupa social. Sim. Vamos supor que o banco não estivesse, vamos tirar aqui a exigência do banco de ser um social, mas que o estereótipo daquela profissão, do gerente do banco, naturalmente vem há muito tempo sendo um social. Sim. E aí a pessoa deve seguir a personalidade dela, continuar com roupas mais escuras, às vezes distante do social, ou ela deve priorizar, se adequar no social para manter uma boa imagem em relação à profissão dela. Uma saída para isso daí. Não que tenha um caminho certo, mas o seu sentimento em relação a isso. É assim, nossa imagem, ela é composta por elementos. Né? Então, como eu falei para você, tem cor, formas, tecidos, né? Então, ela sabendo qual é a personalidade dela e tendo que se adequar àquela situação, então ela vai utilizar da adequação, né? Que ela vai precisar. Porém, alguns elementos na imagem dela vão ter a personalidade. Por exemplo, ela pode coisas, né? usar o social, e que se for um social mais claro, porque tá ali no banco e vai falar com o público, então ela vai usar um neutro. Ela não vai ser mais aquela pessoa colorida, de repente. Você não vai ver ela de rosa, ou de azul, ou de verde. Talvez um marrom, um cinza, que é uma cor mais clara, porém neutra. E aí ela vai trazer esses outros itens, né? Então, no caso da mulher, ela tem acessório para utilizar, ela tem o sapato, mais marcante, um relógio. Então, alguma coisa, ela vai trazer a personalidade dela. Ela vai deixar bem claro quem ela é, que ela gosta daquilo. Então, de repente, um brinco ou um sapato. Até a maquiagem mais marcante A maquiagem, mesmo, ela pode mais... estar adequada, mas ela o preto, vamos supor, esse tipo de pessoa, geralmente ela gosta de impacto, né? Impactar. Então, ela traga um sapato mais impactante, né? Que as pessoas vão ver, que impacto que ela chegou, né? Mas ela está adequada àquela situação. Então, por isso, novamente, é importante a gente saber e distinguir e ter o autoconhecimento, porque a gente consegue montar como um quebra-cabeça a nossa imagem. Nem num brinco, no caso dos homens, um jeito de pentear o cabelo, no sapato também, ou num relógio. Vamos supor que você é uma pessoa esportiva, gosta de andar de bicicleta, gosta de fazer um crossfit, né? Esporte total. E aí você precisa, né? No caso, você começou a dar aulas, né? Precisa se apresentar e ter essa adequação na sua vestimenta. De repente, um relógio esportivo vai fazer toda a diferença na sua imagem. Né? Então, você faz um misto, né? Isso, a sua personalidade está ali no seu quebra-cabeça, mas você está adequado.
tá? É um famoso jogo de cintura, né? Isso, é. Você sabe... E é importante isso. Acho que um primeiro passo aqui já... Uhum. Eu não anotei nada aqui ainda, tá? A equipe tá mandando ali pra mim. Não vai anotar, não vai anotar. É que eu fico entretido aqui com... Eu ia conseguir algum minuto pra anotar aqui ainda, tá? Isso daqui, Paty, eu anoto esses passo a passo, transformo em passos. Sim. Só pra tirar a pessoa da inércia. Sim. Uhum. Qual que é a ideia? Tá bom, legal, concordo com vocês que a imagem agora é relevante, mas o que eu posso colocar em prática? Por onde eu começo? É no Google? Uhum. Ou mais famoso agora no ChatGPT, que eu pergunto lá. ChatGPT é meu aliado agora, eu trabalho com ele diariamente. Então, e assim, como que eu já começo a colocar em prática? E eu acho que, antes de eu até anotar aqui, eu acho que isso é importante. Não é uma definição de que o caminho a ser seguido é único. Isso, não. Mas se você já entender Sim. como você se comporta, como são seus gostos, sim, tudo aquilo que você vai enfrentar, que depende de um posicionamento seu, você se adequa à situação, camaleão, né? Se adequa à situação, mas sem perder as suas características. Sim. Aí fecha o contexto. Por isso que a gente, na consultoria, a gente analisa todas as coisas, né? Temperamento, personalidade, a gente entra em estilo. Tem a parte de análise de coloração, porque de repente tem uma cor que te favorece, outra paleta cor de que cores? não. Isso, a paleta de cores que te favorece. Então, assim, é muito... Isso tudo traz um sentimento de pertencimento. O que eu estou usando me pertence, faz parte de mim. Então, você estufa o peito e vai embora. E aí, essa sua segurança, quem tá te vendo vai falar, nossa, eu preciso ouvir aquela pessoa. Não, aquela pessoa ali tá muito pra cima hoje. Sabe? É uma coisa de ambiente mesmo, de você se sentir, de sua cabeça já tá... Vem aqui que eu tenho uma coisa muito legal pra te falar. E as pessoas vão começar a ouvir você, porque você está exalando tudo isso. Né? Então, é o pertencimento. Quando a gente fala um relógio, alguma coisa que vai pertencer à nossa personalidade, é a segurança, é o se olhar no espelho e falar, sou eu. E não é a fulana que eu vi no Pinterest. Né? Geralmente a gente pega um Pinterest lá e fala, vou fazer igual. Vou copiar esse estilo aqui. Aí não dá certo. Aí você culpa o seu corpo. Né? Aí cai na baixa autoestima que a gente fala. Ai, meu corpo tá errado, tem alguma coisa... Não, você apenas não tá usando o que é legal para você. Né? E o que eu acho que é interessante, você como tem bastante clientes nesse sentido, de dar consultoria, mentoria nesse sentido, tem pessoas que já sabem o que querem e tem pessoas que acho que não sabem o que querem, né? Sim, tem. Tem ou não? Tem. Essa situação, pessoa que às vezes... Tem realmente pessoas preciso que de uma não consultoria, porque eu não me conheço. Estou 30 anos vivendo comigo e não me conheço. Sim, muitas pessoas. Assim, de não... É mais comum, então, não se o mais conhecer? comum é as pessoas não se conhecerem. Interessante. Não se olhar no espelho, tipo... Patrícia, eu nem tenho espelho em casa. Eu só uso aquele pequenininho, escovar o dente. Sabe? Então, é isso. É o não estar conectado, né? E eu falo sempre, a gente se conectar, né, internamente, a gente consegue pensar nas outras coisas, né? Mas agora vamos aos passos, né, que você falou. Senão eu fico longe. E eu também, se eu começo a entrar na parte... legal, porque né, assim, o meu trabalho é mais interno. Né? Então, se eu começo a entrar na parte interna, a gente vai... Não, vai dar tempo ainda. Quanto tempo falta aí, equipe? 20 minutos? A gente se baliza aqui dentro de 1 hora. Acho que a gente fez umas pesquisas aí, 1 hora é o limite onde a gente consegue retrair a atenção, nesse sentido, tá? Começou a passar, a gente prolonga muito. Então, vamos lá. Qual que era a persona mesmo? Uma persona muito nova. Sim. Que ocupa alguns cargos ou o meio que ela vai estar, ela precisa demonstrar um pouco mais de autoridade. Tá. Dá até pra gente deixar um pouco mais genérico. Como não errar, então, com aparência? Ou, quer ver? Eu tinha colocado uma sugestão de título aqui, vê o que você acha. Como potencializar sua imagem. Tá. Né? Nesse sentido, assim, essa pessoa nova precisa potencializar sua imagem para demonstrar um pouco mais de autoridade. Qual a primeira coisa que seria um passo aqui para essa pessoa se preocupar? Então, primeiramente, ela precisa entender o meio que ela está
frequentando ou vai frequentar, Uhum. né? Entender o meio. Isso. Ela precisa analisar como que é esse ambiente, como as pessoas se vestem e principalmente o superior dela, Ah, tá. Como uma referência ali como de... uma referência. Entendi. Né? Vocês já ouviram falar Uhum. do método de rapport, né? Rapport. Falamos um pouquinho disso em algum episódio Isso. pra trás que nós falamos de Então, rapport. assim, você, principalmente se for uma entrevista, né? Então, você entender um pouco a pessoa já entende que você pesquisou, que você foi detalhista. E se Uhum. você fez isso para você chegar ali, você vai fazer isso ao longo da sua caminhada ali dentro, Entendi. né? Podemos falar assim, ó. Então, onde frequenta... entender o meio. Uhum. Onde frequenta. Referências de pessoas imersas no ambiente. Sim, Então, quem já está imerso no ambiente, pessoas que já estão passando com naturalidade, isso. ou pessoas que você se espelha. Pode ser. Ou se eu me espelhar em alguém, eu tô perdendo minha identidade, hein? A gente tem uma linha tênue aí, né? Boa, se escapou, hein? Tá escapando. Entre inspiração e espelhamento. Espelhamento é Tá. você fazer exatamente igual. E se inspirar é falar, legal, ela tem uma roupa adequada, ela faz dessa forma, então eu vou ver se dentro do meu jeito, da minha personalidade, eu consigo trazer isso também. Tá. Então, pessoas para inspiração. Fechou. Aqui, basicamente, é realmente olhar para você se encaixar, né? Sim. Olhar onde você está se encaixando, como que faz, como que eu vou me adequar a isso, né? E aí, depois a gente começa a entender o que as formas, o que elas trazem o que elas comunicam. Entender essa comunicação. Entender a comunicação? Isso, É um segundo passo? isso. Entender A comunicação do que você está vestindo, né? O que você está comunicando. comunicação. O que você comunica, Isso. né? O que você E o que comunica. você vai precisar comunicar também, né? O que... Isso, legal. Presente e futuro, né? Uhum, O que você quer comunicar. uhum. Show. Em algum E aí? momento aqui, já tô até adiantando, não sei o que você pensou aqui pros passos. Pra mim é sempre surpresa aqui os passos, tá? Eu só dou uma temática, né? Pra gente trabalhar. Na verdade, assim, eu em alguns momentos tem caixinhas de perguntas lá no nosso perfil. E aí o pessoal, teve um momento que eu não abri de novo ainda, porque não consegui cumprir tudo que já solicitaram. E o pessoal coloca algumas temáticas que estão tendo dificuldade. Aí, em cima disso, eu tô buscando especialistas no mercado pra gente desenvolver essa temática. Legal. Uhum. Então, a temática não fui eu que criei, tá? A audiência que solicitou isso. Um pessoal que solicitou. E aí, eu busquei, encontrei você como uma referência. Recebi uma indicação sua, né? Então, a gente tá trazendo essas informações. Me veio aqui à mente agora. Comprar uma roupa, adequar o seu estilo, também é investimento, não é? É investimento, mas a gente precisa ter esse conhecimento antes Pra não pra investir gente errado. não investir errado. Porque às vezes a gente investe porque se inspirou. Aí Entendi. não usa porque não gostou. Ó, ficou um bordão aí, como que é? Verdade, eu acabei de inventar isso. Como que era? Você lembra? A gente investe porque se inspirou e não usa porque não gostou. Boa. Né? Então, assim, fica parada aquela roupa no seu guarda-roupa fazendo o quê? Né? Só pra você olhar pra ela e falar, ai, tô com algum problema. Né? Porque Legal. a gente sempre acaba fazendo isso. Mas se a gente entender o meio, entendeu a comunicação, o que você comunica, o que você quer comunicar, em algum momento aqui, mudar um pouco o seu guarda-roupa, ou comprar novas peças, ou montar um look ali, Às vezes pode ser um investimento, não pode? Às Ou vezes não? você tem já no seu guarda-roupa. Boa. Né? Olha eu com o meu na pensamento consultoria, consumista. na consultoria, a gente traz a sua identidade visual para depois chegar no seu guarda-roupa. Eu vou lá no guarda-roupa da cliente. Você visita o teu guarda-roupa? Sim, eu vou no guarda-roupa da cliente e vejo o que tem da identidade dela ali dentro, o que ela já pode usar. Eu tenho clientes que começou a consultoria comigo e falou, não, no meu guarda-roupa não tem nada. Eu vou precisar comprar bastante coisa, porque eu também faço personal shopper, né? Eu ajudo a pessoa a comprar. E aí ela falou, eu vou precisar comprar bastante coisa. E quando eu saí de lá com o guarda-roupa dela, ela falou, Patrícia, eu tenho um guarda-roupa novo.
Por quê? É o combinar, é a combinação que às vezes você sempre faz a mesma. Por exemplo, você tem uma camisa azul e você sempre usa com essa calça preta. Mas se de repente você usar a sua camisa azul com uma calça que você tem caque lá, ou cinza, ela vai trazer um novo estilo para você, um novo visual e a mesma camisa. Se você dobra a manga ou não, já traz uma diferença. Então, você entender isso também, às vezes você pode usar o que você está dentro do seu guarda-roupa. Então, vamos colocar aí como terceiro passo. Agora a gente vai trazer o conhecimento, como se a pessoa tivesse colocado o Google lá. Conhecimento. As linhas retas, como a gente falou, né? Elas vão trazer autoridade. Já as linhas curvas, elas vão trazer acessibilidade. Então, você já olha no seu guarda-roupa, né? E já vai pensar, o que eu preciso transmitir, né? O pessoal lá transmite, são mais acessíveis, como você falou no início. De repente, o meu trabalho é numa agência de marketing, né? Uma arquitetura. Você precisa ter mais essa acessibilidade. Então, se você já entender que as linhas retas trazem mais autoridade e as linhas curvas trazem mais acessibilidade, você já consegue montar aí o que você precisa comunicar. Pode deixar um pouquinho mais genérico, eu posso te falar assim, ó, ver se você concorda. Quer ver, ó? Traços transmitem informações, cores transmitem informações. Isso. O que mais que transmite informação? Tudo, tecido. Tecido, show. Acessórios. Tecido, acessórios. Isso. E vai deixar de liçãozinha de casa aqui, né? Você já deu várias dicas aqui de traços, a liçãozinha de casa é pesquisar. Isso mesmo. Aí no final, você vai compartilhar aqui o seu arroba lá do Instagram, o pessoal vai encher seu direct lá de pergunta, tá bom? Tá ótimo. Então, ó, conhecimento e depois? Então, depois que você já tem esse conhecimento... Eu gosto de investir. Você gosta de quero o comprar negócio roupa, é investir, né? Bom, eu já ia falar, olha dentro do seu guarda-roupa. Guarda-roupa, legal. O que você já tem de legal. linhas e formas, lembrando que as suas roupas precisam estar alinhadas. E eu digo agora em alinhamento se elas estão sem nenhum furinho, né? Você precisa pensar nessa questão, se não tem uma manchinha. Estado de conservação. Isso, de repente você tem uma lã lá, mas já tá cheia de bolinha. Aí sim você vai pensar em investir. Tá, então, ó, o que você já tem? Estado de conservação. Looks. Pode ser looks? Sim. Se minha esposa escutar isso aqui, quando ela for escutar esse episódio, e descobrir que você vai até visitar o guarda-roupa, ela vai querer que eu faça uma consultoria de imagem, só pra eu arrumar o guarda-roupa pra você ir visitar, porque o guarda-roupa tá... A minha parte do guarda-roupa, acho que dá até medo de abrir e cair em cima, Cair né? em cima, e eu vou te falar uma coisa. Eu costumo falar, e isso é verdade, né? O jeito que tá o nosso guarda-roupa é o jeito que está... Não, pelo amor de Deus, então corta esse pedaço aqui, tá? Retira esse pedaço. É mentira, meu guarda-roupa tá totalmente alinhado. Tá totalmente alinhado. Meu carro por dentro é impecável, tá? Não tem nenhuma camisa jogada porque, lá dentro. a gente fica assim... não que a nossa vida esteja bagunçada, sabe? Mas às vezes a gente fica correndo, né? Que nem você. Vida é corrida. Muitas atividades, então vai lá. Então você já percebe a situação, como estar, porque eu tenho muitas coisas, muitas atividades e ainda não tive tempo para pensar nessas coisas. Essa entendeu? é a tradução da minha vida, corrida. Isso. Então tá bom. Não é desleixada, tá? Não é desleixada. Então vamos lá. Looks, fechou. E quinto? Quinto comprar o que ainda falta, não né? é comprar o que falta. Onde eu vou encaixar? Olha só, o comprar tem que vir por último mesmo. Se de repente... Tem mais coisa no quarto? Pode deixar assim o quarto. Mas então vamos colocar o 5 em investir. Mas investir, lembrando que você precisa saber o que exatamente está faltando. Né? Então... seria legal você memorizar o que você tem no seu guarda-roupa, quais cores você tem no seu guarda-roupa, para que você possa fazer compras para complementar aquilo e não para ser mais uma peça que você vai ter que comprar outra peça para formar outros looks. Completar guarda-roupa. Então, por exemplo, você vai pensar numa camisa azul, você tem a camisa azul lá. Né? E aí você precisa saber que eu preciso fazer vários looks com essa camisa azul. Então,
qual calça que eu compro e não outra camisa rosa, vamos supor, para você complementar com outra calça que você vai precisar comprar. E isso vai virar uma compra sem fim. Então é complementar guarda-roupa e completar também. Porque E às vezes um look você completar. já tem a calça, só falta uma Sim, camisa, ou você tem uma camisa, falta uma isso. calça. E às vezes uma calça você consegue usar com 5 camisas. Uhum. Né? Então você tem ali 5 looks diferentes. E pensar em roupas coringas também? Sim, Tem alguma peças-chaves. peça-chaves que você chama? Peças-chaves. Tá. As peças-chaves eu costumo sempre falar que depende do que você precisa. De qual é a sua comunicação. Existem peças-chaves como do tipo camisa branca, não pode faltar no seu guarda-roupa. Jaqueta jeans, não pode faltar do seu guarda-roupa. Tá, mas se você é a pessoa que usa blazer, pra que você vai ter sempre uma jaqueta jeans e essa peça talvez não é a chave? Então já não Entende? posso anotar que a camisa branca é chave. Então peças-chaves, pronto. Peças-chaves, mas que sejam peças-chaves que façam parte de você. Alinhados com você. Isso. Alinhadas com você. Por isso que é um... Sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu gosto muito de camisa preta, básica. Preta básica, Uhum. que eu uso com qualquer calça que eu tiver, com qualquer calçado. Eu fui na loja, no shopping, comprei 4 de uma vez só. Todas pretas. Todas pretas, do mesmo tamanho, igualzinho. Só pra ter sempre uma disposição. Minha esposa Sim. ficou doida, imagina, né? E na verdade o preto nem é a cor que combina com tudo, né? Não é. Outro tal, vamos tirar outro tabu. O preto não é a cor que combina com tudo. O preto só é a ausência da cor. Uhum. Então, cor geralmente combina com cor. Então, por isso que eu falo, um neutro, por mais que você queira usar um neutro, então vamos pensar num neutro colorido. Um azul marinho, né? De repente... e outra coisa bem legal é que o azul é uma cor que ela é como se fosse universal. Onde você colocar o azul, você sempre vai ser bem visto. Porque eu gosto muito de azul. Que todo mundo gosta. A maioria das pessoas gostam. Ela tem vários significados, né? Além de trazer mais tranquilidade e essa parte de equilíbrio também, é a cor de preferência, assim, nacional, vamos supor, sabe? Acho que quase 75% da população gosta da cor azul. Então... E engraçado que eu começo a olhar meu guarda-roupa assim, a maior parte das minhas camisas sociais são azul. Sim. Eu acho que quando eu vou comprar, entre uma e outra, eu acabo escolhendo azul. Eu acho que é natural também, né? É natural. Além dela ser uma cor assim, ela tem muito inconscientemente do operador. Sabe, operador? Você já percebeu que a maioria dos presidentes, quando vão se apresentar, eles estão de camisa azul? Nunca tinha observado. Pode ver as fotos que você achar na internet. A maioria dos... É de quem faz, de quem arregaça a manga, de quem... Isso, é o operador. E geralmente eles estão com a manga arregaçada. Tipo, eu só tô aqui porque tá calor mesmo, trabalhar. Tá? Eu vou trabalhar, estou com a manga arregaçada, sabe? Eu vou colocar a mão na massa e inconscientemente ela traz essa questão do operário mesmo, né? Então, que legal. Então, e outra, tem esse fator de ela ser uma cor preferencialmente, assim, da população. Dificilmente alguém falar pra mim que não gosta de azul. Muito difícil. Entendi. Comum, então. Muito comum. Como que tá o tempo aí? Falta 5 minutos? Eita, que maravilha. Passou rápido. Passou, né? Verdade. Eu acho que foi muito leve aqui e é legal porque... Não sei se é porque é um assunto que eu me interesso muito também. E pra mim tem muito peso. Eu acho que isso importa muito. Sim. Isso importa muito. Eu já tive no papel de ser entrevistado. Me preocupei com isso. Já tive no papel de entrevistador. Sim. Onde eu tinha algumas pessoas. E antes de eu conversar com essa pessoa, eu já tinha feito uma leitura de algumas delas pela aparência, pela veste. Por como se comportava, a postura. Se a gente trazer agora, tirando... da roupa, né? E falando de imagem pessoal mesmo. A sua postura, como você fala, como você se posiciona. Sim, é tudo isso. De uma maneira geral, a gente deu bastante enfoque na roupa porque é algo prático, né? Que já consegue colocar em prática agora. Sim. Mas pensando em comportamento, pensando em maneira de se vestir, maneira de andar, maneira de falar, de se posicionar. E é engraçado, você queira ou não, a gente cria um preconceito antes da pessoa abrir a boca. E não que a gente está errado, é natural. É natural. E eu não estou validando aquele meu preconceito.
Sim. Mas depois que você conversa, às vezes você se engana. Sim. A pessoa não tem nada a ver do que ela demonstrou pra você, Uhum. mas demonstrou alguma coisa. E quando ela é, por exemplo, ela não está tão alinhada, parece que o que ela fala é meio duvidoso. Uhum. Não é? Você fala, Será? Né? será que isso parece que não casa o externo com o interno, né? Isso mesmo. Parece que não casa. E acho não. Eu também preciso aprender a cortar o acho aqui. Eu tenho certeza que você saber que isso tem relevância. Eu até coloquei aqui no final, aparência importa. Sim. Que a aparência importa. Que a sua postura importa. Uhum. Que a sua forma de falar importa. Uhum. É uma arma que você pode usar a seu favor sempre. Sempre. Qualquer lugar que você precisa se posicionar, que você precisa se apresentar, Sim. que você precisa conquistar, Uhum. você pode usar isso a seu favor. Sim. E alinhado com a sua personalidade. Sim. Legal? Vamos lá, senão eu como tempo. Porque tem 5 minutos ainda? Mas toda hora tem 5 minutos. Tá muito bom esse Tá negócio aqui, enganando, né? hein? Tá rendendo o tempo aqui. Vamos aproveitar aqui, ó. De novo, tá, pessoal? Que tá no YouTube, curte, tá? Curte o episódio, curte os outros episódios. Dá uma forcinha pra gente curtir, ainda é de graça, né? Ainda é de graça e ajuda bastante. Verdade. Compartilha, tá? Segue o canal, nos ajuda assim. O Spotify, o pessoal tá ficando mais no YouTube. Spotify tá começando ainda, mas todos os episódios estão saindo no YouTube, também saem no Spotify. E legal, a gente tá usando uma plataforma do próprio Spotify que já também carrega o vídeo. Então também legal. dá para ver o vídeo pelo Spotify e escutar também, dirigindo. Eu acho que essa é a ideia do podcast, eu gosto né? muito do Spotify. Você gosta do Spotify? Gosto. Eu acho que podcast eu acabo escutando mais no Sim. Spotify também. Dirigindo, Sim. né? Eu levo mais ou menos em torno de 30 minutos para ir até o trabalho e voltar. Eu vou escutando meia hora. Alguns podcasts normalmente tem 1 hora, 1h15, 1h20. Então, normalmente eu vou meia hora escutando, volto escutando mais meia hora, no outro dia de manhã eu termino. Sim. Eu comecei uma tarde, termino no outro dia. E assim, é uma maneira de você aproveitar melhor o seu tempo. Sim. Intercalar, Tá fazendo uma atividade, aproveitando o seu coloca uma tempo, outra. aumentando a sua eficiência, Sim. né? Sua eficiência. Sim. E até lavar louça. Não posso falar pra minha esposa que eu gosto, assim, de escutar podcast lavando louça, senão ela vai Manda vai aumentar lavar a sempre. frequência de louça. Já que você quer escutar podcast, aumenta a frequência de louça, né? Verdade. Mas vamos lá. Em todas as redes, nosso perfil é o CViraCast. O meu perfil pessoal é o Iber Teodoro, AUYBER Teodoro, acho que vai aparecer aqui na edição. E o seu, divulga para nós o seu Instagram. O meu é Paty Domingos. Paty com Y. Paty com Y, Domingos, S no final. Domingos com 2 S no final, então. Isso. Domingos. Tá? Paty Domingos. Ô, Isso. Paty, o pessoal tem portas abertas lá com você Sim, para tirar alguma claro. dúvida. Claro, com Tá? certeza. Começar a perguntar muito, tem que vender uma consultoria, né? Senão... eu cobro Pix. Mas é legal, acho que às vezes alguma dúvida, alguma coisa que a gente acabou não comentando aqui. Uhum. Pessoal, explorem mesmo. Vai lá, pergunta pra Paty. Sim. A gente se conhece há pouco tempo aqui, mas realmente ela é bem acessível a esse ponto. A gente conversou rapidinho, a gente fechou aqui a gravação, tudo certinho. Tem que aproveitar. E aproveitando aqui também, nós temos um espaço para patrocínio. Tá? Existem alguns modelos de patrocínio, algumas maneiras que você pode vir e apoiar o programa. Então, se você se identificou com o programa, com o projeto, com o nosso público, tá? O nosso público é um público mais jovem. Eu vou falar jovem que eu não erro. Porque quem for um pouco mais velho vai se sentir jovem agora. Então, um público mais jovem. Tem uma abertura bem legal, dá para conhecer um pouquinho também, sem compromisso. Bate um papo com a gente. Se tem interesse que a sua marca apareça aqui, é uma maneira também de... E mais uma rede para explorar. Faltou alguma coisa que eu não perguntei que você achou muito relevante? Não, acredito que não. Eu acho que... Foi bem proveitosa, né? Acho que deu para as pessoas entenderem aí a importância da gente ter esse investimento. Antes de investir em roupa, investir na consultoria que a gente não compra, faz a compra certa, assertivamente. E na verdade é retorno financeiro. Sim. Porque o quanto que eu já gastei com roupa... Sim. E eu vou descobrir que eu usei uma vez só e ficou parado na gaveta. Uhum. Esses dias mesmo, eu tava juntando uma sacolaiada lá pra mandar embora.
dei camisas embora que eu usei uma vez só. Sim, às vezes com a etiqueta, né? Não fiz isso ainda porque eu sou ansioso, eu acabo de chegar, eu já gosto de usar, mas que eu usei uma vez só é muito comum. Você usa, Sim. gostou, deixou lá e acabou não utilizando Eu mais. falo assim para as minhas clientes que às vezes elas falam, mas eu vou investir no valor da consultoria. E eu falo, você já fez o cálculo de quanto você tem em dinheiro de roupa parada no seu guarda-roupa? Tem pessoas que de roupa parada no guarda-roupa tem aí, dá para comprar uma moto. Assim, eu falo que, principalmente mulher, né, que compra, né, a gente tem esse quesinho um pouquinho mais consumista, né? Então, a gente, às vezes, parar para calcular, sabe? Quanto que eu tenho aqui sem usar? Sabe? Será que eu estou investindo no lugar certo? Né? Tem até meios de fazer dinheiro com isso, né? Tem algumas plataformas. Brechó, né? Enjoei, OLX. Sim, e aí começa a fazer dinheiro. E aí vamos investir, né, na consultoria. Vamos fazer consultoria daí, né? Né? Deixar o guarda-roupa mais alinhado. A gente deixa até mais prática a vida, né? Paty, o objetivo principal nosso é sempre trazer caminhos aqui para a pessoa se virar, tá? E tudo isso tá ajudando na eficiência dessa pessoa. Sim. É ela ser ela mesma, mas potencializar seus resultados com alguns recursos que vai aprendendo aqui. Então, são temáticas que a gente está trazendo para potencializar os seus resultados, tá? Aproveita, manda no direct lá aquele assunto que você está querendo escutar aqui, que a gente vai preparar um material. E no final de tudo, não importa o cenário, não importa a situação, é importante que dá para você se virar. Tamo junto? Tamo junto. Obrigado, hein? Imagina. Sucesso para nós. Obrigada.